Muito bem, gente. Eu vou dar início então, né? Bem-vindos a todos os colegas aqui do nosso departamento, aos colegas de Lavras, aos colegas da USP, especificamente o Patriota, né? Que está conosco, a Isabela, que está da UFLA, né? O Henrique, que é da fitopatologia aqui. E, basicamente, isso aqui é uma... Antes de mais nada, é uma retribuição muito singela aos nossos colegas, especialmente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que quando a gente começou a debater essa questão de oferta de disciplina de estatística em tempos de necessidade de rodar aulas remotas, eles fizeram a gentileza de fazer uma apresentação da experiência deles. Eles têm um site com um trabalho já de longo tempo aí, com a experiência de ofertar uma disciplina EAD, todos os materiais disponíveis, muito legal o ambiente, fizeram uma apresentação muito generosa para nós. A Lisiane, que é parte da equipe, não pôde estar junto, mas dessa vez está, né? Mas foi bem legal, a Márcia fez o contato com a gente. E essa apresentação deles foi muito inspiradora para nós. A gente aproveitou muitas lições desse contato, que nós combinamos com algumas experiências que a gente tinha aqui, e um fator fundamental, que é a necessidade, né? A necessidade faz a gente se mover às vezes de maneira muito mais ágil do que quando ela não está presente, né? Então, basicamente, só para contextualizar, a Universidade Federal do Paraná decidiu rodar, depois de algum tempo de parada pela pandemia, decidiu rodar o chamado ensino remoto emergencial, iniciativa que houve também em outras universidades. Foi feita uma primeira rodada, o que a gente chama de ERI 1, ele se encerrou há cerca de quase um mês, cerca de 20 dias, e agora nós estamos engatilhando o EIRI 2. Então, hoje, por sinal, nós estamos fechando todas as disciplinas que vão ser ofertadas nesse EIRI 2. E aqui no Departamento de Estatística, a gente tem demandas tanto do curso de Estatística, especificamente, quanto demandas de outros cursos da universidade, né? Como é a realidade de vários de vocês aí. E no ERI 1 a gente fez uma oferta é, tímida, vamos dizer assim, do departamento de estatística. Havia muita apreensão quanto a conduzir as disciplinas da estatística, principalmente com avaliação, mas também porque a gente concentrou em fazer uma oferta em disciplina de estatística básica para outro curso. E aí foi feito um esquema, do qual nós aproveitamos as experiências dos colegas, que é o que o Valmes vai apresentar para vocês hoje, né? E agora, no ERI 2, essa mesma iniciativa vai ganhar escala. Eu fechei alguns números aqui, para vocês terem ideia, no ERI 1 nós tivemos 494 matrículas, em 20 e poucas turmas de estatística básica, além do curso de estatística, e nós estamos prevendo aí por volta de 2.600 matrículas no ERI 2, vagas ofertadas, sendo por volta de quase 1.800 de estatística básica e cerca de 700 vagas no curso de estatística. Então, uma necessidade, tem desafios, tem dificuldades, mas é uma forma que a gente encontrou de lidar com isso, né? Então, sem me alongar mais, eu vou passar a palavra para o Valmes, ele vai me ecoar, né? Mas fica aí a nossa homenagem a todos que colaboram disponibilizando material para os colegas. Tem pessoas aqui nesse grupo, eu não vou citar nominalmente, que generosamente cederam seus materiais para colegas que estão enfrentando essa nova modalidade de ensino. Né? Nos alegra muito ter o Alexandre conosco, que está com um canal muito legal lá com os vídeos, um projeto que eu espero que voe alto aí, vai ser mais um material de apoio para uma pessoa que a gente tem muita consideração pelas iniciativas, né? E com isso, a palavra está com você, Valmes. Beleza, Paulo. Então é isso aí, gente. O objetivo dessa palestra aqui é a gente compartilhar algumas das experiências de ensino remoto. É também um feedback para o pessoal do Sul que nos deu um start ali, compartilhou as experiências que eles tiveram e foi de grande utilidade para a gente, que a gente não começou do nada, né? A gente teve a referência deles para fazer. E também é um ensaio para a palestra que eu vou dar na 20ª semana de matemática e 10ª semana de estatística da UFO. Essa palestra vai ser sexta-feira dentro do evento remoto que eles estão fazendo lá. Então, juntando tudo, né, fazendo
pontuando várias vezes aí, dando feedback, discutindo com os colegas e já ensaiando para outra palestra. Então eu vou dar uma visão geral do que foi esse processo para a gente. Então, uma das coisas que a gente já copiou, né, no bom sentido, do pessoal do Sul, foi uma identidade visual. Desenvolvemos uma identidade visual, eles usaram um gráfico de distribuição, a gente colocou um boxplot aqui. Por curiosidade, esse boxplot aqui é do dataset lá do Iris, tá? Então, uma daquelas 4 variáveis, eu não me lembro qual. Então a gente desenvolveu uma identidade visual que depois foi aplicada às demais mídias do curso, aí, como vocês vão ver na sequência. Qual que é o contexto nosso, então, de oferta? Aí o Paulo já deu uma falada inicial, mas a gente entrou com uma oferta coletiva do departamento na modalidade de ensino remoto emergencial, nesse período que foi de julho e se encerrou agora em setembro, tá? O chamado segundo período especial, né? E nesse período a gente atuou conforme a resolução 59 de 2020, ali que estabeleceu os critérios para a execução desse ensino remoto emergencial. E a justificativa para a gente fazer isso foi basicamente reduzir os danos por causa da paralisação do Covid-19, né? Dar oportunidade para que os alunos tivessem algum aprendizado durante esse período, alguma atividade, e que a gente também pudesse utilizar esse período para aprender esses recursos de modo a poder incorporar essas tecnologias no ensino, né? E aí a gente fez isso de forma coletiva, que foi um grande incentivo, porque possivelmente nas iniciativas individuais a gente iria acabar atendendo um número menor de alunos, um número menor de cursos se a gente fosse trabalhar individualmente. E individualmente cada um teria que percorrer aquele árduo caminho de dominar essas tecnologias. Então, coletivamente foi muito mais fácil, tivemos um alcance muito maior e esse é basicamente o resultado dessa nossa atuação coletiva como departamento nesse ensino remoto aí. Então, o objetivo dessa palestra é apresentar como que foi esse nosso modelo de oferta para o ensino remoto de estatística básica. Eu vou caracterizar essa oferta mencionando os professores e os cursos atendidos, falar do ambiente Moodle e do cronograma de atividades que a gente seguiu. Vou comentar o conteúdo assíncrono que nós desenvolvemos, que são os slides, os vídeos, as listas de exercício. O conteúdo síncrono, como é que nós realizamos esse contato com os alunos. E por último, que é sem dúvida a parte mais crítica do ensino remoto, falar sobre as avaliações, onde o professor Fernando Maier vai falar para vocês um pouco do que ele desenvolveu para nos auxiliar nesse processo aí. Então a nossa oferta contemplou esses cursos que estão aqui, tá? O número inicial de vagas, se eu não estou enganado, é esse aqui para cada um dos cursos. O Paulo sabe melhor por ser chefe do departamento, mas a gente atingiu aí 490 e alguma coisa de matrículas, né, Paulo? Se quiser dar um comentário. Oi, só um pouquinho, foram 494 matrículas no ERI1 na estatística básica, na oferta conjunta, né? No total do departamento, cerca de 700. Isso. Então vocês estão olhando aqui pelos cursos que a gente pegou desde curso da área de humanas, curso da área de biológicas, de agrárias, da área de exatas, da área da saúde, né? E de alguma forma a gente conseguiu ofertar um curso de estatística básica que pudesse ser aplicado a todos esses cursos, né? Para realizar essa oferta coletiva, nós tivemos uma equipe de 10 professores, que são esses aí, professor Bruno, Eliane, Fernando, o professor Fernando Maier, que vai falar com vocês mais no final dessa apresentação, o professor Luan, a professora Nível, o professor Paulo Justiniano, que abriu essa palestra, a professora Silvia, o professor Wagner e eu. Então a gente se dividimos essas turmas entre esses professores, e esses professores atuaram nessas turmas como tutor, né? Ou seja, o encontro síncrono era feito por um desses professores, era um encontro individual com cada uma das turmas, mas o restante do material, né, os vídeos, as listas de exercício, as provas, tudo isso era feito coletivamente. Esses alunos foram conduzidos no Moodle dentro de uma única turma que abrigava esses 500 alunos, e esses alunos eram divididos em grupos correspondentes a cada um desses tutores. Então, essa divisão em grupos permitia que a gente aplicasse provas separadas por grupo, né? Então, às vezes, aconteceu da Eliane, que era da psicologia, pegar a prova e adicionar ou remover algumas questões, customizar essa prova para os alunos do curso que ela atendeu, que foi o curso de psicologia,
enquanto que muitas vezes outros professores, como por exemplo a professora Silvia, também modificava alguma questão porque era para o curso de medicina. Então a gente dava aquele retoque, né, ou aquele ajuste fino conforme o curso, né, o exercício de um contexto mais apropriado para aquele curso e assim por diante. Mas no restante o curso foi conduzido todo coletivamente, né, na elaboração dos materiais e na realização das provas, que também era de forma coletiva. A única coisa que acontecia é que a gente talvez separava ali por turma. Então esses são os cursos atendidos e esses foram os professores envolvidos aí. E esse curso foi realizado utilizando a plataforma Moodle. Então nós utilizamos o Moodle, que é parte que é um serviço Moodle da própria UFPR, o UFPR Virtual .ufpr.br, e nesse Moodle a gente colocou os materiais didáticos, colocou as enquetes, os fóruns, nós agendamos os encontros síncronos e realizamos as avaliações. Nosso curso de estatística básica ele foi um curso montado para caber dentro do período que foi disponibilizado, né, o período remoto, ali, o período especial. Então esse período era um período curto, não era o período de 15 semanas que a gente está acostumado no ensino presencial, era um período menor, e então a gente fez uma adaptação e construímos 8 unidades didáticas, cada uma delas para ser executada dentro de uma semana. Então a primeira unidade era de estatística descritiva, depois tinham 3 unidades de probabilidade, que falavam de probabilidade, de variáveis aleatórias e de modelos de distribuição de probabilidade. Na unidade 5 a gente começava com método de amostragem, distribuição amostral, depois falava da parte de estimação, cálculo do tamanho da amostra. A unidade 7 era basicamente de testes de hipótese e a unidade 8 eram de assuntos adicionais, como por exemplo análise de variância e regressão linear simples, além de noções de outras abordagens. Então isso foi o que nós executamos nesta oferta coletiva aí. Então nosso calendário tinha 8 semanas com avaliações, enfim, com o conteúdo que vocês estão vendo aqui nesse diagrama de Gantt. A gente disponibilizava o material didático e as listas de exercícios, vídeos, até as 17 horas de segunda-feira. Então a gente tinha esse período aqui para disponibilizar. Ao longo da semana o aluno fazia uso desse material, estudava o material, assistia os vídeos. Ele tinha esse período aqui de segunda a quinta-feira para preencher a enquete. Essa enquete era uma enquete mais de controle de qualidade do curso, né? Saber se ele teve problemas de conexão naquela semana, se ele está usando o celular, o tablet, o computador, se a internet dele é suficiente para ele fazer as atividades, enfim. Aí a gente tem o período para estudo, que é qualquer momento que o aluno queira estudar. Temos um fórum, a gente utilizou um recurso do Moodle que é o fórum, para o aluno deixar perguntas e dúvidas para que a gente pudesse responder ali, ou até mesmo se preparar para o encontro síncrono em função das perguntas. E a parte que é as duas partes que eu diria mais importantes desse cronograma é o encontro com o tutor, né? O encontro síncrono, o chamado PDO, Plantão de Dúvidas e Orientações de Estudos, onde a gente aí ficava com essa turma por até 2 horas, resolvendo exercícios, orientando formas de estudar e, por último, a avaliação que acontecia todas as sextas-feiras. Aconteceram 8 avaliações, portanto, uma para cada unidade, toda sexta-feira, no período durante todo o dia, né, das 7 às 22 horas. Então esse aqui foi o cronograma de atividades que a gente seguiu regularmente, toda semana, exatamente igual. Então, a nossa disciplina foi criada lá no Moodle, né, como eu já comentei, o aluno entrava aqui, toda semana tinha esse conjunto de atividades, o material didático, uma página com material didático, uma sala de chat, que basicamente eles não utilizaram, a enquete daquela semana, o fórum para plantão de dúvidas, para poder deixar algumas perguntas, o agendamento do encontro síncrono, que era feito com o Microsoft Teams, vou falar mais depois, e a avaliação que acontecia na sexta-feira. Então, esse era o cronograma semanal de atividade dos alunos, que se repetiu 8 vezes. E ali na página do material didático a gente colocava os vídeos, né? Embedava já os vídeos dentro da própria página, e no final aqui da página a gente tinha o link para cada um dos slides, o aluno poderia baixar ou ler os slides no próprio navegador. E além disso a gente tinha as enquetes da semana, que era para poder engajar o aluno, inclusive a participação na enquete era uma métrica de frequência, né? A gente utilizou a participação nas enquetes como uma métrica de frequência e a participação nas avaliações também como uma métrica de frequência ali. Então o aluno tinha que, mesmo que
tinha que entrar na enquete para poder responder, mesmo que deixasse ela em branco. Mas isso contava como frequência. Então, essa foi a nossa organização. O que a gente produziu de conteúdo assíncrono, que era o que ele tinha à disposição ali até segunda-feira às 17 horas? Esse conteúdo assíncrono basicamente consistiu de slides. A gente preparou os slides e aí para isso a gente também definiu um padrão. A gente priorizou uma padronização desses slides e que a gente pudesse também ter bastante agilidade para confeccionar. Então a escolha bastante óbvia para fazer isso foi utilizar R Markdown. Utilizamos R Markdown para produzir documentos em PDF no final. Então aqui está um exemplo de slide. A gente teve que construir esses templates, criamos arquivos RMD, arquivos text que entravam lá no preâmbulo, né, para poder configurar as cores aqui, o rodapé, os ambientes todos. E nossos slides eles ficaram bem simplórios no sentido de terem poucos ambientes, né? É equação, tabela, figura, 2 colunas quando necessário, como vocês estão vendo aqui. E com isso a gente tinha bastante agilidade, tivemos bastante agilidade na hora de confeccionar esse material, porque a gente acabou produzindo aí ao longo dessas 8 semanas 45 arquivos de slide, em média tendo 35 páginas. Então foi muito conteúdo. Então essa foi uma coisa que nós tivemos que desenvolver ali, foi um template para trabalhar com R Markdown. Aí uma das preocupações que foram passadas para a gente era com relação à questão dos direitos autorais, né? Então a gente priorizou o uso de imagens de sites que têm permissão para uso de imagem com licença, por exemplo, o Pexels.com foi o site de onde essas imagens aqui foram tiradas, ó, e foi dado crédito igual tá aqui, ó, foto de Bergam no Pexels, tá? E outras imagens a gente produziu por conta, né? Como algumas ilustrações em TIKZ, como vocês estão vendo aqui. Então, boa parte dessas ilustrações em TIKZ você encontra aqui na galeria, numa galeria que eu estou mantendo. Então tem figuras ali de circuito, de teste de hipótese, indicando a cauda, indicando a região crítica, que foram figuras desenvolvidas para usar nesses materiais aí, tá? Então o TIKZ se mostrou uma ferramenta bem legal para fazer essas ilustrações, desenhos com distribuições, equações, esquemas, fluxogramas como esse aqui, matrizes, enfim, para a gente que é da estatística, da área de exatas, é muito interessante o recurso da gente utilizar para fazer esses desenhos com anotações como vocês estão vendo aqui, tá? Então, em parte, a gente utilizou também o TIKZ para fazer algumas das ilustrações, e as fotografias a gente tirava do Pexels e de outros sites que permitiam o uso. E aí a gravação de vídeo a gente fez no Estúdio 201, assim chamado Estúdio 201, porque é a sala 201 do nosso departamento, então a gente acabou remodelando ela para virar um estúdio. Essa aqui é uma foto panorâmica, né, com mais de 90 graus de abertura aqui, então mostra desde o pano chroma key, que está no fundo aqui, a nossa TV de retorno, que é onde a gente vê como é que o vídeo está ficando, o nosso monitor de trabalho, a iluminação aqui, luz, light ring, luz em cima. Aqui tem uma outra webcam que está apontando para esse papel A3 para a gente poder capturar o desenho, tá? Uma mesa digitalizadora, um microfone de lapela que está aqui, teclado, mouse, controle da TV, enfim, né? Então esse aqui ficou sendo o nosso estúdio de gravação. Essa câmera foi colocada aqui, esse papel e essa mesa digitalizadora só vieram agora, tá? Nos nossos vídeos a gente só usou os slides mesmo, mas agora a gente preparou essa sala para resolver exercícios também, gravar vídeos com resolução de exercícios, tanto usando a mesa digitalizadora quanto usando o papel A3 aqui. Então, a infraestrutura física dessa sala foi computador, monitor, a TV de retorno aqui, webcam para filmar o professor. No começo a gente utilizou um teleprompter, então os primeiros vídeos da nossa playlist eles são vídeos onde a gente lê no teleprompter. Depois a gente não usou mais, depois que perdeu o medo, né? Enfim, ou foi para o conteúdo mais técnico, ficou muito mais à vontade para gravar. Tem toda a parte da iluminação, que sem ela a gente não conseguiria uma boa qualidade com o chroma key. Um microfone de lapela para ter uma boa qualidade de áudio.
E agora nós incluímos, né, para essa segunda fase do ensino remoto, nós adquirimos uma mesa digitalizadora e mais uma webcam para poder filmar o desenho aqui, ó. Então foram as nossas novas aquisições. Em termos de estrutura computacional, o que a gente tem? A gente, estudando aí na internet, o pessoal que estava trabalhando com ensino remoto, a gente acabou chegando no modelo de produção de vídeos sem edição, né? Ou com um mínimo de edição, por assim dizer. Quando a gente grava, o vídeo já fica pronto com este formato aqui. Não é necessário uma edição para combinar a imagem que vem do slide com a imagem que vem da webcam do professor, com o efeito de adicionar esse lower thirds aqui, né? Esse nome ele aparece, fica 5 segundos e desaparece. Então a gente já grava na forma definitiva. O que a gente precisa fazer é só cortar o vídeo nas extremidades. E aí, para isso, a gente também fizemos uma cena de abertura, né, uma vinheta de abertura e uma vinheta de encerramento das apresentações, onde aparece o logo e algumas informações ali, e fizemos um design institucional, né, com o logo da UFPR aqui, o logo do departamento, o logo do curso aqui, logo e logo na cor azul, que é a cor predominante aqui no logo da UFPR. Então a gente meio que... E o roxo, né, que é a cor do logo do departamento estatístico. Então a gente fez... preservamos esses aspectos aí na confecção dos slides. A imagem de fundo é a fachada da UFPR, né, como vocês podem ver aqui. Então, o importante aqui é que esse vídeo já era gravado de forma definitiva. A única coisa que precisava era cortar as extremidades, e se em algum momento do vídeo você tropeçou nas palavras ou falhou em algum, você ia lá e cortava. Não precisava fazer composição de vídeo, pegar vídeo, parear áudio com vídeo, sincronizar, não precisou nada disso. Então isso acelerou bastante o processo de entrega desses vídeos. Vídeos como, por exemplo, do professor Paulo, que não errou no meio, né? Era só cortar as extremidades, então eu não precisava nem abrir o vídeo no editor. Tem uma ferramenta do próprio terminal do Linux que eu digo, eu quero cortar aqui, e aí em segundos, um vídeo de meia hora ele corta as extremidades. Então não precisava nem levar para o editor e ficar esperando o editor renderizar. E nisso tudo aqui de parte de infraestrutura computacional é simplesmente Linux, tudo Linux. OBS Studio, que foi o software de captura que a gente utilizou e montamos o template para ficar nesta composição aqui. Kdenlive, Shotcut e outros editores de vídeo, Beamer, LaTeX, R Markdown, linguagem R, foi tudo ambiente Linux, tudo software livre aqui nesta parte. Além disso, na parte de conteúdo assíncrono, a gente forneceu toda semana a lista de exercício. Então a gente tinha uma lista de exercícios por semana, tinha o enunciado e a solução da lista, né, do exercício para que o aluno pudesse acompanhar. E a gente até incentivou que os alunos utilizassem planilhas, linguagens, serviços web. Existem muitas aplicações Shine, onde o aluno pode entrar com o quantio da distribuição e ver a área, ou ele entra com a área da cauda e vê o quantio. Então a gente fez, inclusive nos vídeos, nós gravamos vídeos adicionais sobre o uso de ferramentas computacionais para que o aluno já pudesse utilizar desses recursos nas listas de exercício e até mesmo nas avaliações. E aí as dúvidas que tinham sobre os exercícios a gente resolvia no plantão de dúvidas e orientação, que eu já vou comentar. O plantão de dúvidas e orientação é o nosso encontro síncrono, que acontecia uma vez por semana. E aí nesse encontro a gente resolvia os exercícios, tirava dúvidas, dava para esses alunos orientações de estudos do tipo, olha, estuda mais tal assunto, assim, assim, assado, desambiguava algum conceito, né? Ensinava a utilizar algum recurso computacional que muitas vezes no vídeo não era ensinado com devida profundidade. Então aqui nesse print que vocês estão vendo, eu estou aqui do lado de cá com o R aberto. Isso aqui já é uma aula do encontro síncrono de análise de variância. Ó. Eu estou com o R aberto desse lado aqui. Aí eu indicava para os alunos rapidamente como é que você ajusta uma regressão linear simples e discutia os principais outputs. Aqui tem a curva da função f, que eu utilizei a mesa digitalizadora do computador, a mesa digitalizadora para desenhar ali. Então, fazia os desenhos, colocava as equações, indicava o que era a interpretação do beta zero. Então, nessa aula assíncrona, a gente fazia uso desses recursos computacionais para poder atender esses alunos.
Eu particularmente usei muito o R, a planilha GNumeric e o Wolfram Alpha para poder materializar ou fazer as contas de uma forma mais ágil para os alunos, e acredito que a grande maioria deles tenha utilizado ou aprendido o suficiente desses recursos para utilizar nas provas. As anotações eu comecei utilizando o MyPaint, que é o que vocês estão vendo aqui, mas hoje eu já recomendo utilizar o Journal++. Inclusive ele abre PDFs e você consegue anotar por cima, é bem interessante. E tivemos professores, como a professora Eliane, que utilizou também recursos de gamificação, né? Alguns recursos web que você faz uma pergunta e os alunos vão acertando e ganhando pontos, então isso criava um certo ambiente de competição e estimulava o aprendizado. O aluno, quando errava, né, aquele jogo, aquela questão do jogo, ele ficava, ué, mas por quê, né? E aí ele indagava e aí isso gerava uma discussão. Então o relato da professora Eliane foi muito positivo nesse sentido. E é algo que a gente vai talvez utilizar em maior quantidade, os recursos de gamificação. Eu infelizmente não saberia dizer que recursos web ela usou aqui, mas o fato é que ela utilizou gamificação para poder engajar os alunos nesses encontros síncronos. E aí a parte mais crítica que a gente tem, já vou pedir para o Fernando ir se preparando aí. Você vai precisar compartilhar a tela, né, Fernando? Sim, senhor. Onde é que eu habilito aqui mesmo? Clica no meu nome e... Make Presenter, tá bom. Então a parte mais crítica do ensino remoto é sem dúvida a avaliação, pelo fato dos alunos você não ter as condições de contorno que você tem no ensino presencial, né, de isolar um aluno um do outro e tal, todo mundo junto naquele mesmo momento. A gente tem que ser bastante criativo aqui para superar esses problemas. Então a gente utilizou o framework do pacote Exames. Então com o pacote Exames a gente criou questões objetivas, porque aí o Moodle automaticamente corrige para a gente. Paulo, nós não estamos vendo nada agora de slide seu, né? Porque você já fez o Fernando como apresentador. Ah, eu saí e o Fernando começou. Tá bom. Então, o Fernando mostra aí, depois eu... O Fernando não tá mostrando ainda, né? Já tá quase aí, ô Fernando? Ou eu posso... Não, acho que deu alguma coisa aqui. Você tem que me colocar de novo. Tá, então peraí, já coloco você já. Eu tenho algumas coisas para mostrar antes, para preparar o terreno para você, tá? Deixa eu continuar aqui exibindo, rapidão. Voltou aí minha tela, né? Voltou sim, vamos. Então a gente usou o framework do pacote Exames, que a gente faz questões objetivas com o pacote. Então a gente explorou questões de uma única alternativa, como essa aqui, a BCDE, onde apenas uma é verdadeira. A gente sabe, já utilizou em outras situações, questões de múltiplas alternativas corretas, que é o nosso VOF, mas nesse ensino remoto a gente usou ela pouco. Usamos também questões de resposta numérica, como essa aqui, que você desenvolve a questão e a resposta é um número. E também utilizamos a questão do tipo close, né, que combina essas formas anteriores aqui. Foi a que a gente acabou utilizando mais e que deu mais certo no final das contas. Tá? Depois o Paulo e o Fernando podem comentar mais em relação a isso. Eu acredito que a maioria da audiência tenha ouvido falar já do que é o framework do RExames, então não vou entrar no detalhe específico de como criar uma questão, os metadados, enfim, a gente utilizou lá e o importante disso que o Fernando já vai falar é que você cria um arquivo por questão, um arquivo R Markdown por questão, de alguma forma você aleatoriza essa questão de tal maneira que as realizações daquela questão produzam números diferentes no enunciado e, portanto, os resultados objetivos da questão são diferentes. Então, diminui um pouco a chance de desvios de conduta, né, a chance de cola. E aí você exporta um arquivo XML com as questões que você quer incluir na prova, vai lá no Moodle, importa ele e cria a prova lá. Então o Fernando agora vai falar de uma interface Shine que ele desenvolveu, que por baixo roda o pacote Exames, mas que essa interface Shine facilita a gente navegar pelo banco de questões que a gente tem, criar novas questões e extrair o XML lá de dentro. Então, Fernando, eu vou te colocar de novo como apresentador. Enquanto você passa para o Fernando, né? E uma das usos que a gente fez dessa interface era conferir as questões.
que é o pepino. Deu certo aí, Fernando? Tá indo. Tá vendo minha tela? Tô vendo sua tela agora. Tá. Bom, então, boa tarde aí para todo mundo. O que o Valmes ali estava falando, então, a questão das questões, né, que a gente, na verdade, ser gargalo, né, do ensino remoto, e então a gente até aproveitou muita coisa que o pessoal da URGS lá mostrou para a gente naquela primeira reunião, e a gente, como o Valmes falou, decidiu criar essas questões no pacote Exams, né, para ter um pouco mais de variabilidade nas questões que eram apresentadas para os alunos no Moodle. Então, naturalmente, a gente escolheu usar o pacote R-Exams, né, que todo mundo, a maioria usa o R, e isso seria mais fácil fazer as questões nesse formato. Para quem não conhece, né, o Exam é um pacote onde você consegue criar questões de diferentes formatos e você só precisa seguir um padrão, né, específico dessas questões. E deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Então, obviamente, você segue algum padrão específico para criar a questão, mas o interessante é que você pode fazer com que ela seja aleatorizada, né? Você programa a questão para que ela seja aleatorizada. Então, inicialmente, a gente começou a fazer mas assim, alguns de nós já sabiam usar o pacote Exams e outros professores ainda nunca tinham usado. Então, a ideia foi, inicialmente, eu criei uma interface bem simples, que é essa aqui, que a princípio você poderia entrar aqui e escrever uma questão no formato do Exams. Então, né, por exemplo, essa aqui é uma questão S-choice, né, ela é uma single choice. E aí a pessoa que nunca usou poderia escrever a questão por aqui, isso aqui é só um template, né? Seria só substituir essas coisas que estão aqui, as alternativas. Aqui tem as respostas, né? O que seriam as respostas e a informação, a meta-informação da questão. Aí você pode escrever a questão aqui, clicar aqui no botão gerar questão e ele vai renderizar, né? Por trás aqui tem o pacote Exams que está rodando. E agora já até deu uma demorada, provavelmente porque eu estou no improvisado aqui, ele está demorando um pouco para renderizar. Tá, mas a ideia é que a pessoa poderia escrever a questão aqui, renderizar, gerar questão, ver a questão já pronta aqui do lado e a partir do momento que a pessoa está satisfeita com a questão, pode clicar no botão download que vai já baixar o arquivo RMD com essa questão que foi feita. Deixa eu só clicar aqui numa outra para ver se vai renderizar. Não sei por que agora não está renderizando. Deixa eu dar uma iniciada aqui. Deixa eu clicar aqui. Agora foi. Então você escreve a questão aqui, tá? E aí clica no botão gerar questão e ele vai, você já vê, né? Pré-visualiza essa questão que está aqui. É claro que aqui é uma questão bem simples, né? Só um início para você criar uma questão. Aqui não tem nada de aleatorização. A única coisa que é aleatorizado aqui que o pacote faz automaticamente é mudar a posição da alternativa verdadeira. Isso o pacote já faz automaticamente. Então, cada vez que eu clicar no botão gerar questão, ele vai ficar mudando a alternativa verdadeira de lugar. Mas lógico que tem a possibilidade de colocar esse R, né, e fazer com que isso aqui seja bem mais aleatorizado. E aí, supondo que a pessoa está satisfeita com essa questão, pode clicar aqui no botão download e ele vai baixar um arquivo RMD, né, que vai abrir aqui. E aí esse arquivo RMD está pronto para você pode colocar no R, desenvolver um pouco mais ou mesmo gerar o XML a partir desse arquivo RMD.
Então eu fiz isso para questões S-choice, né, single choice. Fiz também para questões numéricas, né? Isso aqui de novo é só um template, então se eu clicar aqui em gerar questão, vai aparecer a questão renderizada. Então a pessoa pode alterar aqui qualquer coisa. Tem aqui um exemplo de que dá para colocar equações em LaTeX também. E essa questão, por exemplo, uma questão numérica, né? Ela é uma questão que você só tem uma resposta, ela é um número, nesse caso eu calcular a média desses valores, isso dá 6,47. Então, no Moodle, o cara tem que colocar 6,47, mas a gente dá uma tolerância, né, de 0,01, que pode ser 0,46 ou 0,48, a resposta é considerada correta também. E aí tem as questões do tipo close, né? E essa close foi a que a gente acabou usando mais, porque a gente viu que ela dá muito mais flexibilidade, porque numa mesma questão a gente pode incluir tanto questões que são numéricas, como aquela que a gente viu, pode incluir questões, até uma subseção ali de questão de single choice, mas o interessante é que esse tipo de questão o aluno tem uma nota parcial, né? Ele vai responder, né? Por exemplo, essa pergunta aqui tem 3 números, pergunta qual é a média. Ele vai ter que responder, deixa eu renderizar aqui. Então, qual é a média? O aluno vai ter que responder 6,47. Qual é a mediana? O aluno tem que responder 6,5, mas também tem essa pergunta, se tem moda. Aí S igual a sim, N igual a não. Então, o cara vai colocar S ou N para responder. Então, não precisa necessariamente ser numérica, pode ser caractere também, né, como resposta nesse tipo de questão. Então, a gente começou fazendo questões mais simples, do tipo single choice, e depois acabou migrando mais para essa questão do tipo close aqui, que deu muito mais flexibilidade para a gente. Então, isso aqui é uma coisa dessa interface, né, de que, assim, a ideia era de que os professores que não tinham muito contato com o pacote ainda pudessem ter um ponto inicial, né, para criar questões, mas aí depois que essas questões foram criadas, o importante era que a gente precisasse ver essas questões, né, porque tinham vários professores criando várias questões, e aí como é que a gente organizava isso, como é que eu olharia todos esses arquivos, essas questões, para eu conseguir escolher quais questões a gente colocaria na prova. Então, aí teve essa outra parte da interface, que é onde estão as questões. Inclusive, tem uma senha aqui, porque a gente achou melhor colocar uma senha, né? Porque aqui, se alguém entrar aqui, ele consegue ver todas as questões com a resolução. Então, a gente preferiu deixar uma senha que só os professores têm. Então, aqui foi separado, né, aquelas 9 unidades, na verdade, são 8 unidades didáticas, né, mais o exame, que a gente criou questões específicas para o exame, e exemplos. Então, por exemplo, eu quero ver quais as questões que tem de análise descritiva. Então, eu clico aqui na unidade 1, vejo que são 66 arquivos, né, veja bastante coisa que os professores geraram, e aí como é que eu iria escolher isso? Se eu não tivesse que usar o R, eu teria que abrir um arquivo por arquivo. Fernando, fechou seu som, só um pouquinho. Oi, fechou? Voltou agora, acabou de voltar. Voltou? Tá. Aqui tá Você oscilando um estava pouco. falando das 66 questões e tal, da estatística descritiva, como é que ele ia escolher? Tá, então deixa eu voltar aqui pro... Voltando aqui, então eu vou seleciono uma unidade, vejo que tem 66 arquivos, né, que são todos esses arquivos RMD que estão aqui. Uma outra coisa interessante que a gente fez para padronizar foi esse sistema de nomes de arquivos. A gente sempre colocou assim, CT são as iniciais do professor, então aqui é o César Taconelli, S é o tipo de questão, se era single choice, numérica ou close, uma descrição breve, né? Então, medidas descritivas, 2. Então, a gente sabe que essa questão aqui é do César,
é uma single choice e é sobre medidas descritivas, né? Então tem aqui EW, que é a da Eliane, é uma single choice sobre medidas resumo. Então a gente padronizou, todos os arquivos têm esse formato de nome, porque a gente sabia que caso tivesse algum problema com a questão, era mais fácil, né, ver com a pessoa que criou essa questão como arrumar. Então se eu clicar aqui em renderizar a questão, ela vai renderizar aqui a questão, né, os valores, as alternativas, inclusive a solução. Aqui, por exemplo, essa questão, se eu clicar em renderizar de novo, a única coisa que ela vai fazer é mudar de lugar a, a solução, né? Mas eu posso escolher, eu acho que nessa primeira etapa aqui a gente nem tinha questões do tipo close ainda, mas vamos colocar aqui alguma outra. Essa questão aqui que o Valmes fez, que já era um pouco mais elaborada, né, com gráfico. Então, ó, aqui tem um padrão de questão também, né, que a gente adotou, que algumas vezes tem várias alternativas, e você tem que escolher, né, entre alguma dessas alternativas ali o que é dado. E, enfim, aí aqui ficou mais fácil da gente conseguir ver. Então, essa interface servia. À medida que os professores iam fazendo as questões, eles iam me mandando, eu ia incluindo nessa interface, e um outro grupo de professores entrava na interface e conseguia renderizar as questões e já ir conferindo, né? Porque quem já fez questão desse tipo aqui, igual do exame, sabe que é muito fácil você cometer um erro, né? Qualquer coisinha dá um erro na questão e se passar depois é um pepino para arrumar isso aí no Moodle. Então essa interface servia tanto para a gente ver e tentar arrumar antes de colocar na prova, né? Quanto para conferir conta, esse tipo de coisa. Então, teve questões, por exemplo, essa daqui é um formato interessante que a Eliane fez junto com a Silvia, né, uma tabela nova, por exemplo, que tem os espaços em branco e com as informações do enunciado e essa tabela prévia, o aluno... Essa tabela aparece exatamente assim no, no Moodle, fica esse formato de tabela e o aluno tem os espaços em branco para preencher na tabela. Isso aqui é completamente aleatorizado. Toda vez que eu clicar aqui em renderizar, valores totalmente diferentes vão aparecer aqui. É lógico que segue um padrão, né, mas os valores são diferentes. E aí aqui tem a opção, né, de baixar o RMD. Então, por exemplo, se eu quisesse corrigir essa questão, eu posso baixar esse arquivo RMD, abrir no R e corrigir ele por lá. E tem a opção de gerar o XML para o Moodle. Então aqui tem quantas Fernando, caiu o variações. seu compartilhamento de tela. Ixi, Depois que você abriu o RMD no editor ali, você baixou, abriu eu no tinha visto. editor, aí caiu o compartilhamento. Tá, já vou colocar aqui de novo. Dá para ver agora? Voltou, perfeito. Tá, então é só a questão, posso baixar, né, a questão, e aqui posso já gerar o XML para o Moodle. Então, isso também porque vários professores não precisavam necessariamente abrir o R, abrir a questão, e daí gerar o XML para colocar no Moodle. Então dá para fazer tudo por aqui. Pois é, não sei, a minha conexão aqui que tem. Caiu só um pouquinho, mas voltou. Pode continuar. Então, para baixar o XML, escolho quantas variações da questão, clico no botão baixar XML, e aí por trás tem o Exams rodando, né, e ele gera o arquivo com o mesmo nome do RMD, só que ele gera o arquivo XML. O arquivo XML é o arquivo, nesse caso, é o arquivo que é o formato padrão ali, né, para a gente colocar, não faz nem sentido abrir esse arquivo, mas o arquivo XML está pronto para ser colocado no Moodle. Aí no Moodle a gente vai, insere lá, né, importa a questão, importa no formato XML e depois só coloca
na prova e aí tá feito tudo automaticamente por lá. Então, da interface era isso, era mais assim a questão de a ideia inicial era de ter uma interface para criar as questões, mas no final o que foi mais útil, né, foi essa parte aqui de poder visualizar todas essas questões aí que os professores foram fazendo, já corrigir por aqui, né, e já atualizar aqui e gerar o XML para colocar na prova. Aí não sei se o Valmes e o Paulo quer complementar alguma coisa, se eu esqueci alguma coisa. Passa a palavra de volta para o Valmes. Eu não sei o que ele tem aí. Deixa eu então vou novamente compartilhar aqui, Fernando. Cadê? Você está compartilhando tela ainda, né, Fernando? Já vou parar aqui. Tá. Você que abriu a sessão, Valmes, aí você tem que se colocar como apresentador novamente. Eu tenho que me colocar de novo. Take presenter, beleza. Screen 2. Share. Tudo bem. Então vocês já devem estar me vendo de volta. Ok? Sim, Valmes. Então é isso. O Fernando teve um trabalho grande aí de elaborar essa interface. E ela simplifica o processo de construir essas questões e disponibilizar para que a gente pudesse escolher, navegar e tal, porque depois que você cria um banco de questões não é muito óbvio como é que você encontra determinada questão para colocar na prova. Então a gente teve que trabalhar coletivamente em 10 professores, elaborar, corrigir, validar, ver se não tem erro de enunciado, ver se a questão está realmente reproduzível, porque às vezes a gente imagina que ela está, mas você programa as coisas em R, ela gera uma alternativa absurda. Vamos supor, uma questão que tem que calcular a variância e uma das alternativas é negativa, porque você usou um gerador de número aleatório que, né, você usou uma normal com determinada média e variância que valor negativo é. Então tem toda essa parte de curadoria ali, de eliminar esses erros e fazer essas questões. E essa interface auxiliou muito nesse processo da gente lidar com esse banco de questões aí, para poder fazer as avaliações. O Fernando rapidamente abriu ali, né, o nosso Moodle. Depois do nosso Moodle, a gente criou categorias para as questões aqui no Moodle, para que a gente pudesse realizar as provas. Então a gente agrupou as questões por categorias. Então aqui a unidade 1, análise descritiva. Tinham questões de fundamentos de estatística, depois tinha outro. Então, a questão 1 da prova seria uma questão sobre fundamentos de estatística. A questão 2, sobre distribuição de frequência. A questão 3, sobre gráfico para variável qualitativa. E assim por diante, até a última unidade lá. Então, as questões foram agrupadas aqui dentro, com nomes que a gente poderia falar, não, eu quero incluir uma questão que seja para uma média, para comparar uma proporção, para testar uma variância. Então, a gente fazia a prova desse jeito, né? Tem toda uma questão de nomenclatura, de nomes e tudo para que a gente consiga se localizar na hora de fazer essas avaliações aí. Voltando aqui para os slides, então foi essa uma das partes mais desafiadoras do nosso ensino, tá? Então a gente fez essas avaliações no Moodle, as nossas provas tinham por volta de 5 a 8 questões aleatorizadas. Esse aleatorizado era assim, era um mesmo modelo de exercício que às vezes a gente gerava 10, 20 realizações dele. Mas o algoritmo de resolver aquela questão era sempre o mesmo, o que mudava eram os valores. Então a gente percebeu que esse tipo de questão já serviu para o que a gente queria fazer de ensino remoto, mas é possível da gente melhorar. O ideal é que a gente tenha, por exemplo, uma questão de teste de hipótese para média, que você tenha diferentes enunciados, que não seja apenas um modelo de questão com diferentes realizações, entendeu? Enunciados diferentes que às vezes pedem coisas diferentes na questão, para que ela não seja solucionada com o mesmo algoritmo, né? Com a mesma sequência de passos. Esses alunos tiveram das 7 da manhã às 22 horas nas sextas-feiras para realizar a avaliação. E a avaliação consistiu de 2 tentativas independentes de 2 horas cada uma. Ou seja, se comparado com o que o aluno tem no ensino presencial, foi uma canja enorme, né? Ele podia tentar fazer a prova 2 vezes, ele via a nota no final, ele acabou a primeira tentativa, ele sabia que ele tirou
7.5, ele, vou fazer a segunda tentativa, vai que a minha nota melhore, né? Ficava sempre a maior das duas notas. E geralmente ele pegava exercícios diferentes da primeira tentativa, só que diferentes apenas nos valores do enunciado, né? Porque a forma de resolver era a mesma. Então, meio que o aluno fazia a primeira tentativa e dava um intervalo estudando como resolver a questão, e na segunda tentativa ele fazia quase que sempre sem erros, né? Então a gente teve um bom desempenho dos alunos, talvez por isso, porque as nossas provas, apesar de ter variabilidade, ela é uma variabilidade de pseudo-repetição, não de repetição genuína, né? Não é uma nova questão de teste para duas médias. É a mesma questão com valores diferentes, uma amostra de dados diferente. Então ela é meio que uma pseudo-repetição. E a gente já sabia também que os alunos poderiam utilizar computador, consultas a outros materiais, reassistir os vídeos, consultar os slides. Então, em termos de contas, os alunos iriam cortar caminho mesmo. A gente sabia disso, que eles iriam usar o computador, eles iriam usar rotinas do R para calcular as coisas. Então, até nos encontros síncronos lá, eu já usava o R e já usava a planilha eletrônica para obter uma soma, para obter uma média, né? Por que não? Então, parte também do êxito dos alunos nas questões foi porque os erros devido às contas, eles foram eliminados porque eles terceirizavam a conta, né? A conta quem fazia era o R, era a planilha e tal. Então, foi isso. A gente quer, nessa próxima oferta, aumentar o nosso banco de questões para ter, de fato, repetições genuínas, além das pseudo-repetições. Então, a gente vai ter muito mais variabilidade e isso deve ser muito mais interessante para o aprendizado do aluno, porque aí na segunda tentativa da avaliação, ele pode receber uma prova completamente diferente da primeira. Às vezes na primeira prova ele recebeu um teste para uma proporção e o teste para uma variância. Na segunda prova ele recebe um teste Q quadrado e um teste de correlação. Então essa que é a ideia. Eu já estou chegando no final da palestra aqui, fazer os agradecimentos, mas ela não acaba aqui porque eu quero mostrar para vocês rapidamente o estúdio, tá? Então eu vou com o celular para lá, vou habilitar aqui, eu tô logado tanto pelo celular quanto pelo... Ih, não está dando certo aqui. Clique para falar. Vamos, enquanto você prepara aí, deixa eu só comentar uma questão rápida, já adiantando o que você estava falando das questões. Então, pessoal, nessa primeira oferta, só para vocês terem ideia, foram quase 500 alunos de estatística básica seguindo o curso nesse formato. A aprovação foi de 70%. Esses 30% inclui tudo. Inclui as pessoas que não tiveram nota, inclui os que abandonaram, inclui os que se matricularam e nunca tiveram presença, etc. Foi um número não muito distante. Ele variou um pouco de curso para curso, mas não muito distante das médias históricas. Mas foi uma aprovação relativamente alta, porque o critério de atribuição de nota no ERI 1 ele foi muito generoso, né? No ERI 2 ele vai ser um pouco mais apertado. Tinha todo um clima no momento, uma tensão, que se geraram regras mais, digamos, menos estritas, né? Então, mas houve um aprendizado por parte deles. Mas basicamente 2/3, 1/3 foi o resultado dessa primeira rodada. Conseguiu aí? Consegui. Eu vou lá para... Tá. Aí foi bem ágil, Valmes, que já foi bastante tempo, quase 1 hora, então... Tá. Não, ali é coisa... Tá. Então tá lá o Valmes aí, vocês podem ver a imagem dele. Para quem não conhece, o Valmes está saindo do leg. Passou pela sala da Silvia. Ele não vai se jogar pela janela. Então, esse aqui é o estúdio, ó. Vocês podem ver, tá nosso chroma key. Aqui está o computador desligado, mas já tá ali, só vou logar, né? Vocês estão vendo ali, e a TV que fica naquele canto lá também está desligado. Estou ligando a TV agora. Então, deixa eu logar rapidamente aqui.
Então esse aqui é o estúdio, esse aqui é o nosso monitor de trabalho, a TV lá no canto mostra o que está sendo apresentado aqui, tá ok? Então ali aquele em preto é a cadeira do professor, aqui a escolha das cenas, da composição de cena aqui. Então, quando a gente ia gravar, a gente sentava aqui na posição do professor. Vocês não vão conseguir acompanhar pela qualidade do vídeo, mas aí aparece lá já de forma pronta. Estou acenando, vocês não vão conseguir ver porque está distante, tá? Então o vídeo já era gravado de forma pronta. A gente tocava as vinhetas, deixa eu ver se eu consigo aqui. Dava play nas vinhetas. Então vem a vinheta primeiro, aí essa vinheta toca e automaticamente ela passa para outra cena que vai estar exibindo os slides. O lower thirds do professor aparece ali, agora ele recolhe. E aí a gente começa a dar aula e no final a gente toca uma outra vinheta, que é a vinheta de encerramento. E aí depois dessa vinheta ali, a gente para a gravação e o nosso vídeo sai basicamente pronto. A gente só precisa cortar as extremidades se tiver algum erro ali dentro. Então a gente já usa o OBS, como vocês estão vendo aqui, para configurar toda essa captura. Esse monitor que está aqui, essa TV, ela é o nosso retorno, como se fosse um retorno de palco. Então a gente já vê como é que está ficando, como é que está ficando enquadrado. Então não tem edição, pós-edição, é só corte, coisa rápida, o vídeo sai pronto. Se a gente erra, a gente já corrige ele na hora. Então é basicamente isso aí, tá? Eu vou voltar para minha sala agora. Depois, se alguém tiver mais interesse, a gente faz um adicional disso aqui. Paulo, fechou ou não? Voltando para minha sala. Tá. Ah, tá. Pronto, voltei aqui. Não estou escutando ninguém. Nós te escutamos. Tá, vou voltar para a apresentação só para fazer os agradecimentos. Então, assim, esse trabalho foi um trabalho coletivo, né? Então, eu quero agradecer primeiro a vocês aí da palestra, o pessoal do Sul, que nos deu um grande input para fazer o que a gente conseguiu aqui mostrar para vocês. Esse input foi muito importante, que a gente não começou do zero. Tenho que falar que a gente teve que fazer aquisição de alguns equipamentos com um dinheiro próprio, cursos na internet também para dominar esse ferramental. Agradecer ao Celso Ishida, que deu suporte para a gente no Moodle, a divisão das turmas, e sempre que a gente tinha alguma dúvida, alguma necessidade lá, ele sempre foi muito solícito. Agradecer aos professores do departamento, principalmente os que atuaram nessa oferta coletiva aí, porque foi muito bom para todos. Todo mundo saiu sabendo muito mais do que sabia na hora que entrou, então foi muito interessante para todo mundo. E é isso. Depois eu vou repetir essa palestra lá na UF, como eu comentei, mas a ideia geral, né, a figura geral é essa aí. Então a gente pode agora bater papo, falar de detalhes, enfim.